Efrata é o nosso tema. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vou fazer a leitura dos versos de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de anunciarmos, relembrarmos, de recordarmos a respeito do nascimento de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação, por tão grande amor que o Senhor, ó Deus, depositou a nós antes mesmo de nós existirmos. O seu cuidado, os seus planos, que são todos cumpridos no tempo certo, da melhor maneira possível. Que nós possamos mais e mais aprender e descansar, ó Deus, na salvação, descansarmos nos caminhos e direção do Senhor para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos nessa passagem de Lucas a parte da história, falando que eles foram chamados para um lugar, para recenseamento, e lá, como diz o texto, cumpriu-se os dias, ou seja, chegou a hora do nascimento de Jesus. E o que a gente gostaria de pensar nessa manhã é sobre esta palavra, Belém Efrata. É uma profecia que nós encontramos em Miqueias 5:2, já a respeito desse texto que nós lemos aqui, se cumprindo em Lucas 2. E lá em Miqueias, falando a respeito do nascimento de Jesus, nascimento deste rei Jesus, o texto diz: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Jesus nasceu, como diz o texto, num lugar humilde. Belém Efrata, pequena demais. Sabemos que qualquer lugar, não tinha um lugar na terra que poderia ser, digamos assim, a altura do nascimento do nosso rei Jesus, mas existiam lugares, vamos chamar assim, mais populares, melhores, mais conhecidos. Mas Jesus nasceu neste lugar, mas um lugar especial. Os comentaristas dizem que em Belém nasceram reis foram gerados ali, outros reis foram gerados ali. E nós sabemos que essa questão de uma cidade pequena, toda cidade tem uma história. Grandes homens, grandes personagens, não necessariamente são todos de uma cidade específica, grande cidade. Nós percebemos que muitas vezes as pessoas saem do interior e vão para grandes cidades e ali despertam. Mas se você for estudar a origem, você vai perceber que tem muitas pessoas de cidades menores que foram para outros lugares e cresceram assim. Mas eu queria então, rapidamente aqui, pensar nesses dois temas, Belém
e Efrata. Primeiro a passar a palavra Belém. A palavra Belém, temos duas definições, ou dois sentidos que podemos tirar dessa palavra. O que significa Belém? Casa do pão. Então, Belém, casa do pão. Também Belém significa casa da guerra. Belém significa casa da guerra. Spurgeon, comentando a respeito desta passagem, ele diz: interessante ver que Cristo nasceu na casa do pão. Ele é o pão de nosso povo, é o pão de seu povo. Não existe alimento como Jesus para a alma desesperada ou para o mais forte dos santos. Jesus é o pão da vida, Ele é a nossa vida. Então, é curioso, mas é também oportuno entender que Jesus nasceu no lugar chamado a casa do pão. Nós podemos viver e nós precisamos de alimento. E essa palavra alimento, essa palavra pão, ela tem um significado mais do que o pão material, né? Quando nós falamos pão, nós falamos de tudo que precisamos. Nossas roupas, a nossa saúde, mas também não limitamos as coisas materiais. É o pão da vida, é que dá a vida para a nossa alma. Nós precisamos do pão, do alimento. Percebemos que no Natal as pessoas começam a fazer festas, começam a comprar coisas, né? Apesar que comprar coisa não precisa ser só no Natal, né? Todo tempo está se comprando coisas. Mas se fazer festas, se comemorar as conquistas, e muitas vezes esquece que o pão mais importante é o espiritual. E por isso que nesta época de Natal há muitas vezes tristeza em lares, há discussões, porque ao mesmo tempo que há aquela festa, que há aquela alegria, os corações estão vazios. Mas então, a primeira palavra, a casa do pão, Jesus é o verdadeiro alimento. É essa ideia de vida que nós temos em Jesus. Ao mesmo tempo, Belém pode ser chamado de casa da guerra. E por que casa da guerra? Jesus veio para trazer paz, mas ao mesmo tempo ele vem para aqueles que não são os seus, ele vem como a casa da guerra. Nós estamos estudando o Evangelho de João, e quantas vezes nós vimos guerra? Jesus confrontando com os fariseus, Jesus mostrando que eles estavam num caminho ruim. E para esses que não têm Jesus, Jesus é a casa da guerra. O ímpio não tem por que comemorar o Natal, porque Jesus para eles não é vida, Jesus para eles é morte. Se não se entregar a Jesus, estão na guerra e não na paz. Então aqui também uma palavra de Spurgeon, ele disse que Belém é também chamada a casa da guerra, porque Cristo é para os homens casa do pão, ou do contrário, casa da guerra. Enquanto ele é alimento para o justo, ele faz guerra ao ímpio. Ele é o verdadeiro alimento, satisfação e sustento para nós. Nós nos alegramos com isso, porque nós somos justificados, temos paz com Deus, podemos entrar, temos acesso à presença de Deus. Contrário a isso, irmãos, a nossa vida seria, podemos dizer, um inferno. Como viver sem Jesus? Carregando o peso do nosso pecado, não tendo a quem recorrer, alimentando-se desse mundo que aparentemente traz benefícios, que traz alegrias, mas na verdade nós sabemos que a paz que o mundo dá é vazio. Mas infelizmente nós sabemos que para muitos, ou conforme o propósito de Deus, para muitos Jesus também é a casa da guerra. Aqueles que vivem sem Jesus vivem em guerra e estão sujeitos à morte. A segunda palavra, Efrata. Então Belém, casa do pão, casa da guerra. A palavra Efrata significa fecundidade ou abundância. Era um antigo nome a Belém, né? Igual você falar Itapeva, Faxina.
Belém foi chamada de Efrata. Efrata, fecundidade. E mais uma vez aqui, uma palavra de Spurgeon que diz: Jesus nasceu na casa da fecundidade e fertilidade. Sem Jesus, nossos corações pobres, ou nossos pobres corações infrutíferos, nunca produziriam nenhum fruto. Jesus é fertilidade, Jesus é vida. Nós estamos plantando. Junto a correntes de água, estamos juntos de Jesus e no devido tempo damos frutos. Nós vencemos as barreiras, porque nós vivemos não a morte, mas vivemos a fecundidade. Vivemos aquele que nos chama para a vida. Vivemos ao lado daquele que nos transforma e nos faz filhos e nos fortalece. João 15:5 diz: quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Jesus é esse que nos dá vida. Belém, casa do pão, casa da guerra. Efrata, fecundidade, abundância. Jesus é o nosso pão. Jesus é para nós a vida que cresce dia a dia. Nós possamos assim, neste mês, especialmente nesse mês, lembrar mais de Jesus. Jesus não nasceu, Jesus não é apenas um homem, uma personalidade importante, não é alguém que tem que ser lembrado como um herói, mas Jesus é aquele que nos deu vida, é aquele que nos dá o sustento, aquele que nos faz viver e crescer mais e mais. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por amor de cada um de nós. Nós que cremos e buscamos a sua presença. Jesus nasceu em Belém, mas também nasceu em nosso coração, nos dando sustento e vida. Graças a Deus, porque Jesus nasceu no nosso coração. Jesus assim é aquele que vai nos sustentar. Ele é de Belém, da casa do pão, e é dele que vem o nosso alimento, o nosso sustento. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Somos gratos pela tua palavra. Somos gratos, ó Pai, porque em pequenos detalhes, como no lugar do nascimento de Jesus, nós podemos tirar lições preciosas a respeito do seu amor, do seu cuidado. Este rei que vem, este rei que veio, este rei que nasceu, que morreu, ressuscitou, é o nosso pão da vida, é o nosso sustento, é aquele que não nos deixa morrer, mas é aquele que nos faz renascer, aquele que nos dá vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém.